Olá, eu sou o enfermeiro Vando e vou receber a estudante Kate, para falarmos sobre o processo de enfermagem e o raciocínio clínico. Olá Kate, sou o enfermeiro Vando, seja bem-vinda. Muito obrigada, enfermeiro. Quero convidar você a refletir sobre a seguinte pergunta. Você sabia que no cotidiano do trabalho, o enfermeiro exerce diversas atividades que exigem a tomada de decisão clínica que resulta do processo de raciocínio, mediado por habilidades? Essas habilidades nos permitem o raciocínio clínico diagnóstico e o raciocínio clínico terapêutico, que são a essência da nossa profissão. Vamos entender melhor o que é raciocínio clínico em enfermagem? Vamos! O raciocínio clínico é um processo mental complexo e dinâmico, que utilizamos para compreender a importância das informações disponíveis, identificar e diagnosticar problemas reais ou potenciais dos pacientes, e tomarmos decisões clínicas para resolvê-los, atingindo resultados positivos. Você sabe que possui habilidades que foram desenvolvidas e ainda podem ser aprimoradas continuamente para utilizar o raciocínio clínico na sua prática acadêmica e profissional? Nunca parei para pensar nisso. Estas habilidades existem e você possui sim, desde a sua formação inicial as utiliza e desenvolve. Mas, para compreender melhor, precisamos primeiro falar de pensamento crítico. Estou curiosa. O pensamento crítico envolve processos cognitivos do raciocínio clínico. Pensar criticamente significa não aceitar informações sem questioná-las com cuidado, sem examinar hipóteses e suposições, avaliar evidências e informações para descobrir questões que possam estar ocultas, para então tirar conclusões e tomar decisões. Mas podemos dar nomes para esses processos cognitivos? Claro que sim. Veremos juntos. Bom, agora sabemos que para realizarmos um raciocínio clínico acurado, dependemos das habilidades do pensamento crítico. Então agora conheceremos quais são elas? Exato. As habilidades do pensamento crítico podem ser divididas em habilidades cognitivas, habilidades comportamentais e hábitos da mente. Acessando o link ou o QR Code, você terá acesso ao card com as habilidades separadas por grupos. Vamos fazer uma pausa e conferir agora. E agora, Kate? Vamos pensar além. E temos mais para conhecer sobre o tema? Claro, agora vamos pensar mais na prática. Além da nossa formação e experiência ao longo do tempo, o que mais pode auxiliar no desenvolvimento das habilidades do pensamento crítico e melhorar o raciocínio clínico? Seria algum método que nos ajude em nossa prática em enfermagem? Perfeito, Kate. E este método tem nome. Você já ouviu falar no processo de enfermagem? Muito. E tem me ajudado desde que comecei a aprender sobre ele, a pensar cada vez mais como uma enfermeira. E você está certa a respeito disso. O processo de enfermagem está regulamentado na Resolução COFEN de número 736 de 2024, e além de ser um importante instrumento de trabalho do enfermeiro, é um método importante para aprimorarmos o raciocínio clínico. E vou te explicar o porquê. O processo de enfermagem é um método que nos ajuda a pensar criticamente, contribuindo para um nível maior de competência de cuidado de enfermagem, sustentando a maioria dos modelos de cuidado e a tomada de decisões na prática clínica. Então você quer dizer que na prática assistencial do enfermeiro, o raciocínio clínico pode se desenvolver pelo processo de pensamento e suas habilidades? E estes devem estar presentes em todas as etapas do processo de enfermagem? Você complementou perfeitamente. É aonde quero chegar. O pensamento crítico e logo o raciocínio clínico devem estar em todas as etapas do processo de enfermagem. Então precisamos falar um pouco mais sobre ele. E você vai me ajudar, pois percebi que está dominando o tema. Mas antes disso, indico a leitura do artigo com acesso neste QR Code, para ajudar nesta reflexão. Conforme orienta a resolução do COFEN 736 de 2024, o processo de enfermagem é um método que orienta o pensamento crítico e o julgamento clínico do enfermeiro. E guia a equipe de enfermagem na implementação do cuidado à pessoa, família, coletividade e grupos especiais. Mas, para isso acontecer, deve estar fundamentado em uma teoria de enfermagem e utilizar de sistemas de linguagem padronizadas. Isso mesmo. E existem diversas teorias de enfermagem e diferentes sistemas de linguagem padronizadas para explicarmos a aplicabilidade do processo de enfermagem como método. Mas aqui utilizaremos a teoria das necessidades humanas de Wanda Gyar Horta e os sistemas de linguagem padronizadas Nanda, Nick e Nock.
Para saber mais, acesse os QR Codes para os respectivos materiais e você poderá estudar mais sobre essa teoria e os sistemas de linguagem padronizadas. Agora podemos falar sobre as etapas do processo de enfermagem. Vamos lá então. O processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. São elas: avaliação de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de enfermagem e evolução de enfermagem. A avaliação de enfermagem consiste em realizar a coleta de dados subjetivos por meio de entrevista e de dados objetivos através da realização do exame físico. A coleta de dados orientará o julgamento clínico do enfermeiro, que é a próxima etapa do processo de enfermagem. Para saber mais sobre as técnicas que auxiliam na obtenção destes dados, acesse o card através deste QR Code. O diagnóstico de enfermagem representa o julgamento clínico do enfermeiro sobre as necessidades identificadas no receptor do cuidado. Conforme Ananda, os tipos de diagnósticos de enfermagem são um diagnóstico com foco no problema, e diagnóstico de potencial, onde estão os diagnósticos de risco, e diagnósticos de promoção da saúde. O enfermeiro pode ainda diagnosticar síndromes. E escolhidos os diagnósticos de enfermagem, podemos definir as ações de cuidado, que fazem parte da próxima etapa do processo de enfermagem. Isso mesmo, Kate. Na etapa de planejamento de enfermagem precisamos desenvolver um plano assistencial direcionado para o paciente, família ou grupo específico. Este deve ser compartilhado com as pessoas envolvidas no cuidado, como a família ou rede de apoio do paciente e com a equipe de enfermagem e saúde. Exatamente, Kate. E para que estas ações sejam efetivas, é indispensável que alguns itens estejam envolvidos na sua definição. Vamos vê-los. Priorizar os diagnósticos de enfermagem, determinar resultados quantitativos ou qualitativos, esperados e viáveis, tomar decisão terapêutica, declarada pela prescrição de enfermagem das intervenções, ações e atividades e protocolos assistenciais. Isso na verdade nos ajuda a garantir o cuidado direcionado à necessidade do paciente. Correto? Perfeito, Kate. E facilita que este plano terapêutico seja colocado em prática. Ah! Sim. A realização do cuidado. É a fase do processo de enfermagem que falaremos agora. Na etapa de implementação de enfermagem, todo o plano que foi desenvolvido deve ser colocado em prática, considerando a competência técnica de cada profissional da enfermagem. Precisamos lembrar que esta é uma etapa de colaboração e comunicação contínuas, Kate, e onde a checagem da execução da prescrição deve ser realizada. E também é importante que alguns padrões sejam seguidos. Vejam comigo. Padrões de cuidados de enfermagem. Padrões de cuidados interprofissionais e padrões de cuidados em programas de saúde. Agora temos a última etapa do processo de enfermagem, correto, Kate? Isso mesmo. É onde faremos uma revisão de todo o processo de enfermagem e analisaremos o que foi efetivo e o que pode ser melhorado ou incluído. Vamos entender um pouco mais. Esta etapa compreende a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados e necessita ser redigida no prontuário do paciente. E é nesta fase que podemos realizar uma análise e revisão de todas as etapas anteriores do processo de enfermagem e fazer adequações se necessário. Isso é muito importante mesmo, Kate. É a documentação do nosso trabalho. Muito bem, Kate. Nessa revisão, podemos perceber que quando nos apropriamos do processo de enfermagem, como método de trabalho, ele nos proporciona muita autonomia e fortalece nossa identidade profissional. Sim. E ao conhecermos as habilidades que o permeiam, aprimoramos o raciocínio clínico. Exatamente, Kate. No próximo vídeo vamos abordar as etapas do processo de enfermagem a partir de um caso clínico. Todos prontos? Aplique o processo de enfermagem na sua prática clínica e promova o desenvolvimento contínuo do seu raciocínio clínico. E para saber mais, acesse a resolução que regulamenta o processo de enfermagem no Brasil disponível neste QR Code. Confira as nossas referências utilizadas.